porque a gente fica conversando antes de gravar a disciplina, depois a aula gravada fica sem boa noite, né? Bom, essa disciplina é a primeira vez que ela aparece na grade do curso de Arquitetura e Urbanismo, portanto, é a primeira vez que eu leciono essa disciplina e é para a turma de vocês, né? É Urbanismo 3. É uma disciplina que ela vem pronta da matriz, então a gente tem que tentar, assim, adaptar da melhor forma ao aprendizado de vocês. Então, assim, nós recebemos a ementa da disciplina na segunda-feira agora, né? Que foi o início do semestre letivo para nós. E aí, quando eu dei uma olhada nessa disciplina, eu, eu tive algumas ideias, mas eu não planejei a disciplina 100% antes de conversar com vocês. Então, deixa eu entender aqui. Turma do Juliano, da Marcela, da Elisabel, vocês estão na oitava série ou sétima? Alguém abre o microfone. Para começar, gente, abre os microfones aí para eu ver vocês. Eu não aguento mais ficar falando olhando para a janela. Põe aí uma carinha aí para eu olhar, fingir que eu estou olhando para alguém, que nós vamos ficar esse semestre inteiro de novo. Sem olhar para ninguém é triste, viu? Ajuda a gente. Obrigada, Rick. Ó, e o papai, como está pequenininha? Pelo menos eu tenho alguém para olhar, assim, ó, olhar no olho e tal. Eu também não tomei banho, eu dei uma ajeitada no cabelo, assim, ó. Aí pelo menos a gente, tipo, mata a saudade, vê se vocês estão bem, né? Jéssica e Rick são da mesma turma. Vocês estão na nona série, é isso? Na 10ª, no último. Na 10. A Jéssica também, né? 10ª série Jéssica. Aí tem a turma então, 10ª série. E aí a do Juliano, então, é a 8ª série. Será que a 9ª série está conosco também? Não abriu para mim. Se tá, deixa eu ver. Para eu entender quem é que tá por aqui, sabe? E vocês da nona série aí, como é que vocês estão com o TFG? Me dá uma situada aí. Como que vocês estão no projeto final de vocês? O que vocês já fizeram de urbanismo? Oi, Amanda. Amanda, você é a nona série, né? Eu tô na 10ª, mas eu só deixei o TFG para trás. Ah, tá. Então tá, 10ª, eu tô tentando ver. Você não tá fazendo TFG ainda também? Esse semestre também não? Esse semestre eu começo. Ah, tá, você começa. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver se a. Se a nona série também tá aqui. Ou se somos só 10ª e 8ª. Espera só um pouquinho. Acho que é igual o semestre passado, é só essas mesmo. Eu acho que não tem. Nona série é a turma do Alexandre, né? Da Ana Paula. Da Ana Paula, eu acho que eles não estão aqui conosco, né? Não. Que estranho, porque eles vão fazer que hora, né? Essa disciplina. Tinha que estar junto com vocês, né? Não a. Se tivesse que juntar, tinha que juntar 10ª e 9ª, né? Não 10ª e 8ª. Uhum. Que acaba complicando para nós, porque a galerinha da 8ª ainda não está fazendo TFG. Vocês estão? Aí eu não sei se eu falo para vocês, se eu falo para eles. Então, por isso também que eu preferi esperar, porque ela não abre, ela, 8ª e 10ª, então nona série não tá. Então, olha só, essa nossa disciplina é a mesma turma que fez Urbanismo 2 semestre passado, né? Que é a 8ª série e a 10ª. E aí nós temos um grande impasse, um grande problema, que é essa linguagem mesmo da disciplina, né? No semestre passado, em Urbanismo 2,
quem estava na 9ª série estava iniciando o TFG. Então, a gente estava falando sobre planejamento de bairro, né? Numa escala maior aí do urbanismo, e a galera da 7ª ainda não estava vendo isso, não estava fazendo trabalho final, enfim. Agora nós temos 10ª série praticamente se formando, né? Vocês que não me chamem para formatura. Ainda bem que vocês vão formar após pandemia, né, gente? Teve gente que ficou esperando aí para formar e nem colação de grau teve, né, por conta da pandemia. Verdade. Então nós vamos, assim, ter que adaptar uma linguagem que dê certo para ambas as turmas, né? Por que eu estou dizendo isso? Vocês chegaram já a baixar o livro da disciplina ou não? Não. O acesso ao ar. Vocês já tiveram aula presencial essa semana? Vocês têm aula presencial que dias? A gente só tem 2 aulas, nossa turma. É essa disciplina e qual a outra? Ateliê. Ateliê, que é com a Tayane? Não, com o Matias. Modelo 20. Matias. E o que vocês vão fazer em ateliê? Oi, Anne! Vai fazer um edifício multiuso. Edifício multiuso. Mas vocês estão tendo aula de ateliê de arquitetura com um engenheiro civil? Que legal. Aproveitem essa experiência, né? Vamos lá, não pode falar muito que está sendo gravado. Então é o seguinte, ó. A primeira coisa que nós temos que fazer, né? É verificar como que está o acesso de vocês ao ar, né? Marcela tá rindo aqui, kkk. Marcela, a turma de vocês tem aula de que disciplina? Abre a câmera aí, gente. Vou botar aquelas campanhas no Facebook lá. Ajude o professor, mostre o rostinho na aula. Amanda tá até morena lá, nem tá mais loirinha. Não dá tempo, né, Amanda? Tá vendendo muito açaí. Demais. Não tem mais fazer nada. É verdade. Entre o calor, né? Hoje eu comi açaí. Só ateliê e urbanismo, tá? Ateliê, vocês estão fazendo o quê, Marcela? Hoje, gente, eu preciso me inteirar do que vocês vão fazer, de que forma a gente pode aproveitar o momento dessa disciplina para ser proveitoso para vocês. Por quê? Porque eu estava lendo a ementa da disciplina. Ah, tá, hospitalar. É a Tayane que está dando para vocês, Marcela? Deixa eu escrever. Tá. Então, temos assim, ó, qual é o complicador para vocês, assim, de forma geral? Na minha opinião, né, a galerinha aqui da 10ª série já fez projeto hospitalar, certo? Na minha opinião, a arquitetura hospitalar é aquela que demanda mais experiência da gente e mais pesquisa, né? Porque entra uma série de condicionantes aí no projeto que vocês estão vendo pela primeira vez, né? Vocês vão trabalhar com essa temática aí com a Tayane. E a galerinha da 10ª série tá com o pé na cova ou na casca de banana, né? Saindo da faculdade e terminando o TFG. É isso, Rick? Isso. TFG de vocês está entrando em fase de projeto, é isso? Vocês já fizeram a fase preliminar, é isso? Isso. Tá fazendo um estudo agora da área do terreno. Não, já entregou, né? Vocês estão começando. Eu entreguei já essa parte, mas eu acho que vai começar a partir daí. Mas vocês entregaram no semestre passado ou já na aula desse semestre? Não, semestre passado. Não teve ainda, vai ter amanhã. 2 horas. Vai ter amanhã, sábado? Foi o melhor horário que teve para... Porque o único dia que ela tinha era hoje, né? Eu acho que era sexta. Uhum. Aí ela vai dar essa aula amanhã
Vai deixar gravada. Quem não puder ver, vê depois. Ah, entendi. Aí todo sábado, então, vocês têm aula de TFG, é isso? Isso. Ah, entendi. Então, olha só, gente, o que que a gente pode, então, vou explicar para vocês a ementa da disciplina, o que ela fala, o que ela disponibiliza, e aí a gente pode se resolver juntos. Então, eu não sei se os professores que vocês já tiveram outras disciplinas aí essa semana, se eles explicaram para vocês o que aconteceu de mudança, quais são os períodos que nós vamos ter aula, vocês receberam essa informação? Não. Não, ninguém. Eu vi lá no grupo de vocês, eu não me manifesto, gente, mas eu vejo, tá? Lá que vocês estavam questionando lá realmente o que mudou, né? Por que mudou? Da mesma forma que veio aí como surpresa para vocês, pode ter certeza que veio para nós, né? Então, esse semestre, ele é um semestre de transição, né? Então, quem está no 10º semestre vai ter essa transição, mas não vai acontecer de novo, né? E quem ainda está nos semestres anteriores aí, as aulas, elas vão migrar para um novo, ela está migrando para um novo sistema, que é o sistema de aulas híbridas, né? Onde vocês têm uma parte das aulas, assim, como vocês já tinham antes, né? Uma parte da aula era no AVA, uma parte era presencial, mas agora todas as disciplinas elas têm uma carga horária que é online, né? Ou aquela categoria que vocês têm a tutoria. E o restante da carga horária é com o professor presencial. Por conta disso, que a maioria das disciplinas não ficou, por exemplo, essa disciplina de urbanismo tem 60 horas, 70 horas, era tudo presencial, agora vocês têm, tipo, 40 horas comigo e 20 horas lá na plataforma de vocês. E por conta disso, nós todos sofremos uma migração de carga horária de aula, né? De quantidade de aulas que o professor vai estar com vocês, por enquanto de forma remota, né? Nós não sabemos ainda como vai ser o retorno, se nós vamos conseguir retornar ainda esse semestre as aulas presenciais ou não, né? Tudo depende lá do tal do Plano São Paulo, né? Para quem não é de Ribeirão, para vocês saberem como está funcionando agora, aqui, né? Porque a referência para a abertura da instituição é a referência de como estamos em relação a Ribeirão Preto, né? Que é a sede aí da nossa faculdade. Estamos em Ribeirão na segunda semana na fase amarela, né, do Plano São Paulo. Só que foi assim uma medida meio que política que aconteceu aqui em Ribeirão, porque um dos assuntos que nós vamos tratar nessa disciplina aqui, que é a seção 2.2, ela é chamada de indicadores de sustentabilidade. Então, existe um instrumento na gestão pública que é chamada de indicadores. Nada mais é do que estatística, né? Então, eu tenho lá um percentual, né? Como se fosse uma fórmula mesmo, para pontuar alguns indicadores, e é justamente essa palavra, né? Esse número nos indica alguma coisa, ou um problema, ou uma potencialidade daquele assunto, né? Então, se eu falo indicadores de saúde, quais são os indicadores que são apontados, né? Isso faz parte de gestão comercial, gestão pública, enfim. E esse lance todo aí que aconteceu da pandemia, que faz parte, né, de saúde pública e tal, o Plano São Paulo ele é norteado por indicadores da área de saúde. Então, é uma relação entre número de leitos de UTI disponíveis, né, na cidade, versus número de infectados, enfim. E o Plano São Paulo, ele segue esse indicador. Então, nós estávamos em Ribeirão Preto há 15 dias, na faixa vermelha, e ficamos por 3 semanas na faixa vermelha, né? Porque aqui estava bem desordenado, enfim, né? Eu não sei se vocês, né, tiveram aí
pessoas contaminadas na família, no trabalho, em casa, espero que não, né? Conheci algumas pessoas assim que se infectaram, alunos que se infectaram, pessoas que perderam, né, alguém, enfim, aqui em Ribeirão foi meio punk mesmo. E se fôssemos ver dentro dos indicadores aí do Plano de São Paulo, nós estaríamos ainda na faixa vermelha, mas estava impactando a economia da cidade de uma forma muito, muito forte, né? Ontem, pela primeira vez, eu tive que ir no novo shopping para trocar um produto lá na Leroy. E aí eu aproveitei e entrei na loja americana para comprar um negócio que eu tinha comprado e pedido para entregar lá. Mas eu não tinha entrado em nenhuma loja desde a pandemia, a não ser o supermercado, né? Que eu só estava indo no supermercado. E no corredor ali das lojas americanas, fecharam 17 lojas no novo shopping, né? Então, assim, o impacto, né, de uma pandemia, de um problema de saúde pública, ele impacta de forma muito grande a cidade, né? E eu tô falando isso para a gente pensar nisso do ponto de vista do urbanismo mesmo, né? Da arquitetura e do urbanismo. Eu acho que é uma grande reflexão para nós, quem está aí na 8ª série, que vai começar até FG o semestre que vem, é um tema interessantíssimo, né? De repente abordar alguma coisa fazendo um comparativo com essa pandemia, né? Porque provavelmente nenhum de nós vai passar por isso de novo, né? A última pandemia que aconteceu foi no início da década de 1900 e tanto, com aquela gripe espanhola lá que matou, acho que 3 vezes mais do que essa pandemia agora do coronavírus. E a diferença é que a tecnologia não era tão avançada, a gente não ficava em casa aqui na internet, não trabalhava na internet, não se comunicava com a família dessa forma. Então, foi muito mais devastador para a população mundial, a gripe espanhola, do que o próprio coronavírus, né? Então, é mais uma vez a história mundial fazendo um enredo para como as nossas cidades se comportaram, né? E não só aqui do Brasil, não só a nossa cidade, mas como mundialmente falando, né? Então, assim, se for pensar vários temas de trabalho de graduação, de trabalho de arquitetura, dá para vocês inserirem a pandemia de uma forma assim, se quiser falar assim, ó, TFG do ano que vem, todos os temas têm que ser relacionados com pandemia, a gente pode fazer 1000 comparativos, né? Mas, como o indicador não baixava e Ribeirão já estava há 4 semanas no plano, na faixa vermelha, que não podia abrir nada, exceto essenciais, que era farmácia, supermercado e alguns, né? Acho que era isso. Estava uma pressão muito forte aí de associação comercial, associação industrial, para que pudesse mudar para a faixa laranja, só que o pau torando nos postos de saúde, nos hospitais, o HC já não tinha mais vaga, os postos de saúde já, pessoas 3, 4 horas na fila fazendo triagem, já todo mundo com sintoma de Covid, a ponto assim de explodir mesmo, né? E aí, qual foi a medida da prefeitura municipal? Como não tinha muito, não tem muito jeito, né? Quando o negócio chega no ponto que estava, você não tem o que fazer se a pessoa está doente, a solução encontrada pela gestão municipal foi comprar mais, conseguir mais leitos de hospital de emergência e mais respiradores. E com isso, equilibrou um pouco mais esse indicador, né? Então, nós saímos, acho que, de 103% de ocupação dos leitos, ou seja, já tinham todos os leitos ocupados e já tinha gente nos corredores esperando leito de UTI, né? Já não tinha mais vaga e gente esperando. Eu soube que algumas pessoas foram para Batatais, foram para Serrana, foram para cidades aqui da região já, porque não tinha mais leito. E aí, com a compra com a disponibilização de outros leitos de hospital, nós saímos direto da fase vermelha para a fase amarela, ou seja, nem passamos pela laranja, porque aí a conta do indicador nós baixamos para 65%. E menos de 70% já ia para a faixa amarela. E nessa faixa amarela, o comportamento populacional e da cidade foi assim, o esperado do brasileiro, do ribeirão pretano, né? No dia que abriu o comércio, o calçadão estava um formigueiro,
todas as lojas abertas, todos os restaurantes abertos, tudo que era loja, tudo que vocês imaginam abriu, né? E quem ainda foi prudente ainda ficou em casa um tempão, né? Então, nós estamos há 2 semanas na amarela, nós estamos há 2 semanas no amarelo, na faixa amarela, mas eu soube essa semana aí, através de uns indicadores também, que a curva está aumentando um pouco, porque todo mundo foi para a rua, tudo abriu, e agora começa a vir o pico de quem saiu para a rua e se contaminou nesse momento, né? Então, tá uma apreensão grande para saber se nós vamos continuar na amarela ou se nós vamos voltar para laranja. E se volta para laranja, fecha um monte de coisa de novo, né? Então, empresários aí todos em aflição, né? Para saber como vai acontecer. Quem tem negócio próprio sabe como que é aí, né, Amanda? Fecha, abre, dispensa funcionário, volta com funcionário, né? Aqui no escritório também nós tivemos assim uma quase que uma parada, só não vou dizer que uma parada total, porque tinha alguns projetos em andamento que já estavam pagos, né? Então o cliente já tinha pago, a gente continuou trabalhando de casa. Mas eu tive acho que uns 3 ou 4 projetos que estavam assim recém-aprovados, o cliente tinha pago só a entrada ou nem tinha pago ainda, que congelaram os projetos. Então, algumas coisas assim que já tinha dado entrada na empresa, a gente teve que recuar, né? Então, assim, ficamos eu e o Almir somente, né? Assim, sem os estagiários, porque assim, eu estava realmente com medo de não ter nem dinheiro para pagar ninguém, né? E fazendo o que dava, mas nesse momento, assim, há uns 10 dias atrás, começou a aquecer um pouco mais e aquecer a construção civil, assim, de forma geral, as pessoas que eu conheço, os grupos que eu conheço, assim, as pessoas voltaram a retomar os trabalhos, né? Então, graças a Deus, aí nas últimas 2 semanas eu fechei acho que 5 trabalhos, muita coisa de projeto. Então, assim, pessoas que estão se dedicando a aproveitar esse restinho de ano para se planejar com um bom projeto, para executar no ano que vem, né? No pensamento de estar um pouco melhor. Então, assim, a última vez que eu tinha lido o Plano São Paulo, lá de retomada, ele dizia assim, para as escolas, elas são o último grupo, né, que pode retomar as aulas, dado assim a quantidade de pessoas aglomeradas, a metragem quadrada disponível por alunos por sala. E aí eu comecei a ler isso com o olhar do arquiteto, né? Porque vocês já projetaram escolas, né? Então, quando eu projeto uma sala de aula, eu projeto X pessoas por metro quadrado, né? Que é aquela recomendação do MEC, da Secretaria de Educação, enfim. Nunca foi pensado projetar um ambiente pensando na pandemia, né? Agora que a gente vai nos lugares e você vê um banco sim, um banco não, um banco sim, um banco não, uma mesa sim, uma mesa não. Então, a forma como a gente produz a arquitetura, ela foi modificada. E a gente não sabe quanto tempo isso vai permanecer, né? Se eu tiver que fazer um layout hoje de uma loja, de um restaurante, de um shopping, eu já não posso mais pensar naquela categorização de layout que nós tínhamos anteriormente. A gente já tem que deixar uma área mais pensando em não aglomerar tanto, né? Eu não sei se eu já tinha comentado com vocês, eu acredito que sim, né? Que vocês são assim mais antigos, já me ouviram contar muita história, mas eu sempre tive assim muita aflição eu sempre tive muita aflição de ir em lugares que tinha muita gente aglomerada, mas nunca o pensamento foi assim de que alguém fosse espirrar perto de mim, cuspir perto de mim ou passar secreções perto de mim, né? Mas sempre no sentido de estrutura mesmo, né? Eu sempre olho assim e falo, nossa, tem 20, né? Será que esse andar está preparado para isso? Né? Será que esse espaço foi preparado para esse número de pessoas? Aí você olha para o lado, você vê se tem uma porta de emergência, se pegar fogo, por onde eu saio, né? Se cair o teto, por onde eu saio. Eu acho que esse é um olhar assim, não neurótico dos espaços, mas é um olhar de quem entende espaço, de quem entende de qualidade de espaço, de quem entende de conforto, né? Eu acho assim que todos nós
ao desenvolver esse apuro técnico enquanto arquitetos, é uma preocupação, porque nós não somos leigos, né? Vocês também não são mais, eu já falo nós, porque vocês já não são mais leigos, vocês já têm um olhar diferente, né? Agora, quando a gente volta o nosso pensamento, nossa, se eu for tomar café da manhã na padaria, se eu for comprar um açaí no self-service, se eu for, né, fazer uma série de atividades na academia, compartilhar aparelhos e N coisas, como é que eu vou usar esse espaço, né? Como é que a gente vai produzir espaços, tanto na arquitetura quanto no urbanismo, com a nova realidade mundial, né? Então, eu acho que uma reflexão que a gente pode fazer nessa disciplina, que vem a agregar a nossa realidade, é muito isso, né? Vocês, eu sempre comentei com vocês que vocês vão se formar sem saber que mundo vocês vão encontrar enquanto arquitetos, né? Então, vocês provavelmente vão se formar e vão pegar aí uma boa faixa dessa cicatriz da pandemia do coronavírus, né? Muita coisa vai ser diferente e vocês serão os arquitetos que vão ter que resolver isso, né? E aí, essa disciplina, quando a gente olha a ementa, então, assim, a primeira coisa... Então, assim, eu estou falando isso tudo, mas já emendando na disciplina, no Plano São Paulo, ele fala que para as escolas voltarem a funcionar, a cidade tem que estar pelo menos há 28 dias na faixa amarela. Então, nós já estamos há 15 dias. Só que nós não sabemos aí se nós vamos continuar na faixa amarela, se vai voltar para laranja, ou se nós vamos conseguir vencer isso. Se ficarmos mais 2 semanas na faixa amarela, seja por diminuição do número de pessoas internadas ou por mais compra de respiradores, ainda assim vem uma preocupação grande da gente se aglomerar de novo, né? Então, assim, a vantagem das turmas de vocês é que a turma de vocês é pequena, né? Então, pega aquela salona lá, vocês acabam se sentando mais espaçados, né? Exceto no dia de prova, que vocês se aglomeram todos, né? Que aí já nem vai poder aglomerar mais. Mas, assim, cada um já senta lá no seu cantinho, né? Diferente, tem disciplina que tem 70 alunos, vocês já fizeram disciplina, resistência dos materiais, lá tem 150 caboclo numa sala, né? Não vai poder acontecer mais por um bom tempo, né? Então, até a adaptação desse espaço físico da instituição para a nova realidade vai ser diferente. Do ponto de vista da arquitetura, de repente, pode ser que a faculdade tenha necessidade de construir um outro bloco, né? Porque vai faltar sala de aula para acomodar o número de pessoas que precisa prestar o serviço e não vai ter espaço físico suficiente. Eu nem sei como eles estão tratando isso lá na faculdade, porque a gente não tem acesso, mas de repente pode ser que a gente chegue lá e aquela pracinha que tem lá indo lá para o bloco C, a hora que chegar lá tem outro bloco lá implantado, porque falta sala de aula, né? Não sei. Cada empresa, como se diz, que se adapte, né? Nós que temos o nosso negócio tivemos que nos adaptar, quem presta serviço para vocês também vai ter que se adaptar, né? Então, ainda é uma incógnita se durante esse semestre nós vamos voltar presencialmente ou se ainda vai ficar esse semestre todo aqui na plataforma remota, tá? Então, o que sofreu de mudança para nós, que também sofreu para vocês? Então, a primeira coisa é que antigamente nossas aulas do segundo semestre, elas começavam na primeira semana de agosto, né? Mais tardar ali dia 5, 6 de agosto, e elas acabavam na véspera do Natal, não era assim que acontecia? Quem ficava de exame, né? E esse semestre, porque os professores têm férias em julho, né? Então, dia 31 de julho, nós estávamos à disposição da faculdade. E aí nós recebemos a notícia de que nós ficaríamos em casa mais quase que 25 dias, porque houve uma nova forma aí de adaptar essa nova forma de aula e que essa carga horária seria compactada. Então, nós tivemos uma diminuição na nossa carga horária e vocês uma concentração de carga horária de disciplinas. Então, foi por esse motivo que as aulas começaram dia 24, que foi segunda-feira, e elas vão acabar mais cedo. Por isso que eu perguntei se vocês receberam calendário. Então, pelo calendário de aulas, dia 11 de dezembro, que é uma sexta-feira, vai ser o último dia letivo do bimestre, contando com o exame final.
Então, por exemplo, no ano passado, dia 11 de dezembro, não tinha nem começado as provas. Talvez era aquela semana de revisão e tudo mais. E agora, dia 11 de dezembro é o último dia letivo da faculdade. Dia 12 estamos de férias. Vocês de férias geral e nós de recesso para voltar provavelmente só em fevereiro, né? Então vai ser um semestre mais enxuto do que o normal, mais enxuto do que nós sempre tivemos. Só que a carga horária da disciplina continua a mesma, né? O volume de aula que vocês têm que ter continua a mesma. Então a gente vai ter que, mais do que nunca, se adaptar a essa carga horária disponível, né? Então, o que eu vou dizer para vocês hoje, por conta aí de saber como é que está a realidade de vocês, a gente nem vai começar a ter assunto de aula, né? Hoje eu estou dando uma explanação para vocês, vou falar sobre o calendário, vou falar sobre o assunto que a gente vai trabalhar e efetivamente a gente começa a trabalhar semana que vem. Como eu não sabia qual eram as turmas, eu queria entender de que forma eu podia trabalhar com vocês, mas como vocês são duas turmas separadas, eu não vou poder tratar como se fosse a turma que está fazendo TFG, nem a turma que ainda nem começou a fazer. A gente vai ter que fazer um negócio meio genérico. É ruim, né? Poderia ser mais específico, mas como esse ensalamento não vem, a gente não participa, né? A gente só recebe aí como vocês. Então, infelizmente, não vai poder ser assim mais específico. Então, assim, as nossas aulas vão ser sempre às sextas-feiras. Ainda bem que esse semestre, sexta-feira, não tem nenhum feriado, né? Então, assim, não prejudica a nossa disciplina. Por exemplo, eu dou uma disciplina de desenho para as engenharias na segunda-feira. Segunda-feira vão ser 3 feriados, né? Vão ter 3 feriados na segunda-feira, ou seja, você tem 11, 12 encontros disponíveis, já tem 3 feriados, você tem 9 dias para dar aula no semestre inteiro. Para dar aula de desenho técnico à mão, imagina, né? Não sei nem o que eu vou fazer nessa disciplina, mas é o problema da segunda-feira. Então, a nossa aula efetivamente começa hoje, vamos contar todas as sextas-feiras. Aí, depois, se vocês não receberam, vou pedir para o Rangel colocar no grupo para vocês o calendário oficial. Mas se vocês quiserem anotar aí, semana que vem eu posto no AVA a ementa da disciplina, mas até para vocês se programarem com data, a avaliação B1 vai ser dia 9 de outubro, tá? Então vai ser na semana anterior ao feriado, dia do aniversário do meu pai, dia 9 de outubro, vai ser a nossa prova B1, sexta-feira. Aí a semana seguinte é a semana do feriado do dia 12 de outubro, que é segunda-feira, né? Mas pela primeira vez, essa semana, né, as outras faculdades que têm aquela semana do saco cheio, né, nós não teremos semana do saco cheio, mas vocês não terão aula presencial ou online. Vai ser uma semana como se fosse uma semana acadêmica. Então, né, é uma programação que está sendo feita aí pela coordenação direto. Então, vocês vão ter a semana do dia 12 de outubro, então do dia 12, que é segunda, no caso ninguém tem atividade, né? Do dia 13 de outubro, terça, até o dia 16 de outubro, sexta, vocês não terão aula, vocês terão palestra, semana de alguma coisa aí que o Rangel deve passar para vocês, e nós, professores, não teremos aula, então nós não estaremos nessas palestras, digamos assim, nós teremos uma semana de saco cheio, de folga, sem aula. Também por conta dessa nossa redução aí de carga horária. E aí a avaliação B2 vai ser na primeira sexta-feira de dezembro, no dia 4 de dezembro é a avaliação B2, ou seja, quem passou de ano no dia 4 de dezembro já está de férias. Quem não passou de ano, precisar fazer segunda chamada. Então, eu acho que a semana de prova B2 vai ser do dia 30 de novembro ao dia 4 de dezembro. E aí, quem precisar fazer segunda chamada ou exame vai ser na próxima semana, ou seja, dia 11 de dezembro, lança a última nota, estamos de férias, tá? Então, falando isso, hoje é a introdução. Aí eu tiro o dia da avaliação B1, o dia 16, que vocês não terão aula, mas vai ter palestra. O dia 4 de dezembro, que é B2, dia 11 de dezembro, que é segunda chamada e prova, nos restam dias letivos de aula antes da
B1, 1, 2, 3, 4, 5 aulas, né? Então, a partir da semana que vem, nós teremos 5 semanas de aula, e aí a sexta semana é prova. A sétima semana é essa palestra, aí depois nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de aula para ter avaliação B2 na sétima semana de novo, tá? E aí, com isso, eu fiz já essa separação para saber quantos dias nós teremos de encontros para eu distribuir isso ao longo da matéria que eu tenho que passar para vocês. Então, assim, Urbanismo 3, lá na ementa da disciplina, ela fala que é uma disciplina que vocês têm que aprender. Vocês vão aprender essa disciplina com o objetivo de entender as cidades sustentáveis e saber fazer projetos de cidades sustentáveis. Aí, eis a questão, né? Por isso que eu queria conversar com vocês para eu entender de que forma a gente poderia fazer por quê. Então, a primeira coisa, né? Hoje, até na próxima semana, eu vou dizer para vocês como vai ser, mas o que mudou? Se vocês já conseguiram acessar o AVA de vocês, vocês vão ver que todo mundo já conseguiu acessar o AVA ou ainda não? O Rick já, a Amanda ainda não. O AVA, ele recebeu um plugin, digamos assim, quando você abre a disciplina, então abre lá o Urbanismo 3, naquela abinha que fica assim, que tem lá minhas notas, minhas faltas, não sei o quê, tem uma abinha lá que está assim, minhas aulas agendadas. Disse o Rangel que vocês vão receber esse tutorial aí. E aí vocês vão abrir essa abinha de minhas aulas agendadas e a hora que vocês clicam lá vai ter lá, ó, de segunda-feira eu tenho essa aula, de quarta eu tenho essa aula, de sexta eu tenho essa aula. E aí vai estar lá, sexta-feira das 19h10 às 22 horas, Urbanismo 3. E aí vai estar lá o linkzinho, ingressar na aula e vocês vão entrar direto já no Teams. Professora, no AVA entra, na verdade... só na matéria que não. Oi? No AVA entra, tá. Mas na matéria... Mas da disciplina não, né? Aham. Então, o que aconteceu? Né? Por mais que ficamos aí quase um mês sem aula, parece que isso ainda não está funcionando, né? Tipo assim, meio que para, né? Padrão do nosso AVA, né? Então, o link da disciplina, ele foi colocado para vocês da mesma forma que nós tínhamos aula semana passada, lá disponível na primeira aula, mas seria só uma emergência, tá? Segundo nós recebemos informação, parece que na semana que vem isso já vai estar normalizado. Então, na semana que vem, o que vocês vão fazer? Abram o AVA de vocês, aí vocês vão entrar com login e senha que vocês têm aí normal, né? Ou que vocês entram no AVA, e aí, a hora que vocês abrirem essa abinha da disciplina, vai estar lá, minha aula agendada, você vai ingressar na aula, vai entrar aqui no Teams direto, eu também vou entrar direto, não preciso entrar aqui no aplicativo separadamente, e a aula também vai ser gravada automaticamente. Então, se vocês precisarem acessar a aula que foi gravada, vai ter lá como se fosse uma biblioteca das aulas gravadas. Eu não vou precisar subir ela no YouTube, nem postar, lá, vai estar direto. Então, eles fizeram lá, digamos assim, a TI da Croton fez isso. Ela só não está funcionando, só não está habilitada, né? Então, para as aulas funcionarem essa semana, foi feito assim, a gente disponibilizar o link como nós fizemos o semestre passado. Então, na semana que vem, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar no AVA e tentar fazer o acesso por essa abinha da aula agendada. Se por acaso ainda não tiver funcionado, tiver com problema, aí o Rangel provavelmente vai colocar aquela listinha para vocês lá, como ele colocou, né? Link das aulas da disciplina dessa semana. E ele postou lá aquela planilhinha. Inclusive a planilhinha lá que a Isabel não conseguiu identificar lá para a turma dela. Que eu vi que o Rangel postou, né? Lá uma apostila com todas os links de todas as disciplinas da arquitetura, né? Então a pessoa tem que entrar lá naquela planilha e a pessoa tem que entrar naquela planilha e baixar o link lá, né, da sua disciplina da vez. E aí, essa disciplina, ela tem assim, aí
entrando na disciplina também, no link da disciplina de vocês, vai ter o livro institucional, que é o livro da disciplina Urbanismo 3, né? E aí eu estou fazendo a ementa da disciplina, da mesma forma que vocês sabem, né? Baseado nos itens que nós temos que ver nessa disciplina. E aí funciona o seguinte, né? É isso que eu queria falar com vocês. Nós temos lá, né, 4 unidades, cada uma das unidades 4 sessões, ou seja, nós temos 16 temas para ver nessa disciplina. Só que nós temos 11 aulas, né? E são 16 temas. Então, como que... E assim, essa disciplina, ela tem um misto de algumas questões que são teóricas e um misto de... que é a unidade 4, que fala efetivamente de projeto urbano contemporâneo e ensina a fazer o projeto. Então, eu não li ainda o livro inteiro, eu não li ainda as aulas, mas, assim, é uma carga horária pequena para a gente ver isso tudo, né? Então, eu vou ter que adaptar. Se eu deixar só a unidade 4 para a gente ver lá em meados de fim de outubro, vocês não me entregam um projeto até dezembro, né? Até o começo de dezembro. Fora que eu sei que 10ª série está fazendo TFG e a 8ª série está fazendo um projeto hospitalar, que são projetos grandes, né? Fora as outras disciplinas que vocês tenham aí. Então, também não adianta a gente ficar lá colocando uma coisa enorme e que vocês não vão dar conta de fazer bem nenhum nem outro. Então, como que eu separei, né? Que é como eu vou passar a ementa para vocês. Então, eu queria entender quem era a turma, porque qual foi a minha ideia inicial? Pensei eu, se for a turma de TFG, de repente a gente consegue adaptar tudo isso que a gente tem que ver, ao invés de ficar lá vendo teoria, a gente adapta a tudo que eles precisam inserir no TFG. Então, vamos falar de indicadores de sustentabilidade. O que eu vou falar disso lá no meu TFG? Meio que eu complementaria com vocês o que tem que compor o caderno de vocês lá do TFG. Era uma ideia de forma a contribuir de forma melhor. Mas, como tem a turma da 8ª série que nem começou a fazer isso, eu não vou poder fazer dessa forma, né? Porque eu não posso tratar com eles de uma forma que eles ainda não viram, né? Como funciona. Então, não vai dar para fazer assim de forma a contribuir com o trabalho final. O que eu vou falar para quem é da 10ª série é tipo assim, o que nós virmos na disciplina, que vai ser assim meio que aleatório, genérico, sem pensar no seu trabalho, que vocês consigam aplicar, que vocês consigam aplicar de uma forma mais prática no trabalho de vocês. E quem está na 8ª série já vá guardando munições da parte urbana para fazer isso no projeto de vocês, né? Porque, gente, eu sempre digo para vocês e agora reforço mais, né? Qualquer projeto que vocês escolham para fazer, mesmo que você goste de trabalhar com arquitetura, mesmo que você goste de trabalhar em outra área, vocês precisam fazer um levantamento urbano prévio, não é? Quem é da 10ª série que já está fazendo o TFG, qual foi o passo, como o Rick comentou, né? Pararam onde no semestre passado? Escolhendo a área onde vai ser realizado o seu projeto, e fazendo aquele levantamento que nós já fizemos em outras disciplinas, que é levantamento morfológico, infraestrutura, serviços, ou seja, para conhecer a área de estudo e começar a desenvolver o seu projeto, seja ele urbanístico, paisagístico, de arquitetura, de patrimônio, a área que vocês escolheram para fazer TFG. Da mesma forma, quem está fazendo projeto hospitalar aqui com a Tayane ainda como disciplina normal, antes de começar a projetar um edifício hospitalar aí que vocês vão receber para fazer, vocês também vão ter que fazer análise urbana, né? Então, isso tudo nós já vimos aí em urbanismo. Nós já vimos lá nas outras disciplinas de urbanismo. E nessa disciplina, só para vocês entenderem,
Só um minutinho, gente. Tem aluno ainda pedindo o link aqui para entrar na aula, tá quase no intervalo. A unidade 1 é teoria, então ela vai falar sobre tendências do urbanismo, aí nós vamos falar um pouquinho sobre migrações da população, fragilidades dessa população que mora na cidade, aí depois a cidade na escala humana, e depois a aplicação das análises que são feitas na cidade para o urbanismo. Então, assim, é uma parte teórica da disciplina. A segunda unidade, ela fala de cidades sustentáveis, né? O que são as cidades sustentáveis, como que é o desenho ambiental urbano, os indicadores de sustentabilidade, e a análise de projetos urbanos. Então, vocês ainda vão ver teoria, como funcionam esses indicadores, como são alguns projetos, e a gente vai seguir rigorosamente aí os exemplos do livro de vocês, já que a gente não pode personalizar, né? Então, fica a dica aí que vocês precisam baixar o livro lá de Urbanismo 3, porque a gente vai seguir essa sequência. Como esse semestre não tem aquela compra do livro físico, vai ter que baixar o PDF para a gente ir seguindo juntos. A terceira unidade nós vamos tratar de instrumentos urbanos. E aí fala de habitação no centro da cidade, de desenho urbano e o projeto urbano contemporâneo e análise de instrumentos urbanos. E isso tudo, até o fim da terceira unidade, é teoria. E teorias que, na minha opinião, nós já vimos em outras disciplinas. Por exemplo, eu vou falar de habitação no centro da cidade, acho que eu já mostrei isso para vocês umas 4 vezes, né? E aí a última unidade que fala sobre anteprojeto urbano, projeto executivo e apresentação de projeto urbano. Então, assim, da forma como eu consigo adaptar a disciplina, o que eu pensei? Eu vou fazer o seguinte, a partir da semana que vem, dá tempo de vocês, do AVA de vocês funcionar, ou pelo menos, se de né, o Rick está conseguindo acessar o AVA, já tem o livro lá disponível, está conseguindo acessar o AVA, mas não consegue acessar a disciplina, né? Eu não posso mandar para vocês o livro, mas se até semana que vem vocês não tiverem acesso à disciplina, avisem o Rangel, porque daí ele tem que mandar o livro para vocês, ou ele autoriza que eu mande, né? Então, eu tenho o livro baixado, mas eu não posso mandar, vocês têm que baixar. Então, até lá para quarta-feira, se vocês não conseguirem acessar a disciplina, mandem uma mensagem para o Rangel, ou me avisem que eu converso com ele para ver se ele autoriza mandar o livro para vocês. Aí eu coloquei assim, na primeira aula da semana que vem, na verdade, assim, nessas 5 aulas que nós temos antes da avaliação B1, eu pretendo cada aula falar de 2 sessões. Então, a aula que vem nós vamos falar de 1.1, 1.2, na segunda aula 1.3 e 2.1, na terceira aula 2.2 e 2.3. Na quarta aula, eu vou falar de 3.1, que é a habitação do centro da cidade, que é bastante coisa. E aí, na quinta aula, nós falamos sobre análise de instrumentos urbanos, que também é bastante coisa. Então, essa parte que é teórica e de análise, nós vamos fazer no primeiro bimestre. E aí, a prova de vocês vai ser baseada nessas medidas teóricas, e eu vou tentar, assim, fazer o mais prático possível para que vocês consigam aplicar isso lá nos trabalhos que vocês estão fazendo, ou no TFG, ou no trabalho de arquitetura hospitalar, tá? Eu não posso cobrar isso de vocês,
né? Tipo, eu não consigo ver esse exemplo lá no TFG, receber esse projeto, mas aí fica de cada um, né? Estou aplicando, estou melhorando meu trabalho ou não. Quem vai ver lá, eu acho que é a Tayane, né? Que é a professora do TFG de vocês. E aí, dessa forma, nós fechamos o primeiro bimestre com essa parte teórica e nos resta o segundo bimestre, que vão ser 6 aulas, para nós nos dedicarmos ao projeto, né? E então aqui tem 3 sessões que nós falamos de projeto, que vai ser uma introdução ao desenho urbano e o projeto, aí vão ter anteprojeto, projeto executivo e a forma como apresentar esse projeto. Então, em 6 aulas, nós vamos nos dedicar em 2 aulas para cada uma dessas etapas. Então, na primeira eu vou explicar como nós vamos fazer o anteprojeto, mas assim, eu não vou dar tema, não dá tempo de falar assim, ó, vou fazer um projeto. Então, eu vou pegar um anteprojeto urbano, explicar tudo que contém no anteprojeto urbano, disponibilizar para vocês. E aí, na segunda aula, vocês vão trazer alguma atividade e a gente vai discutir em sala sobre o anteprojeto. Na segunda etapa, nós vamos ver projeto executivo, o projeto executivo desse anteprojeto urbano. E aí, a segunda aula, vocês vão trazer o detalhamento que vocês vão fazer. Nas 2 últimas aulas, nós vamos ver a forma como a gente apresenta o projeto urbano. Então, o que isso vai contribuir para quem está entregando o TFG? Vai dar tempo de dar uma revisada, né? Se tiver faltando alguma parte dessa questão urbana para o TFG de vocês. E quem é da 8ª série vai estar com todo o subsídio de como se preparar a partir do semestre que vem, que vai começar a desenvolver TFG. Então, assim, eu acredito que é a forma que a gente consegue adaptar melhor. Eu só estava esperando para a gente ver quem era a sala, para eu saber se eu conseguiria partir para uma coisa específica ou não, mas a gente vai ter que deixar ele no genericão, tá? Então, o que eu preciso que vocês façam? Que vocês testem a entrada na disciplina. Esse bimestre, né, a nossa informação até agora é que enquanto as aulas forem remotas, vocês não receberão falta, né? Vocês não terão falta na disciplina, mas também vão ter atividades, trabalhos que se vocês não estiverem aqui presentes na aula, vocês não vão receber nota. Então, não estou muito preocupada, como nunca estive, né? Não estou muito preocupada com frequência, não, e sim com aquilo que vocês precisam aprender e apresentar nessa disciplina, né? E como eu sei que tem alunos que não estão ainda conseguindo acessar, eu não posso cobrar de vocês, que vocês já tenham lido a primeira sessão, que vocês já tenham entendido como a gente vai começar. Então, eu preciso realmente dar esse prazinho aí para vocês, para o sistema de vocês voltarem, e aí eu posto a ementa da disciplina e nós começamos semana que vem. Assim, a minha ideia é ser o mais dinâmica possível, porque a gente sabe que a sexta-feira é cruel, né? Todo mundo cansadão da semana, né? Já com a cabeça já cheia de problema que tem, que resolveu, né? Pensando aí em como vai ser o final de semana. E vamos partir para esse urbanismo 3 aí para finalizar com chave de ouro. Alguém tem alguma dúvida a respeito do cronograma, do dia das avaliações? Eu ainda vou soltar essa ementa do jeito que eu sempre faço para vocês, tá? Como a gente recebeu essa semana, eu ainda preciso preencher e mandar para vocês no Ava. Eu vou postar lá no Ava. E aí eu quero saber se vocês entenderam. Alguém quer falar, gravar, falar como está aí a parte de urbanismo nos trabalhos de vocês? Então,
quem é do TFG, se quiser abrir o microfone e falar um pouquinho o que conseguiu fazer a partir do que já entendeu, o que acha que ainda precisa complementar, e quem é da disciplina que está fazendo aí o hospitalar, me falar se a Tayane já passou aí levantamento urbano, como vai ser feito. Se vocês quiserem, a gente abre aí um pouquinho para a gente falar isso, pelo menos aí até o horário do intervalo, e para a gente não encerrar muito cedo, porque eu não consigo começar hoje. Posso dar uma pequena introdução aqui, mas não posso me aprofundar muito no tema, por conta do material de vocês. Alguém quer abrir o microfone aí e falar? O do meu TFG é padrão, é tudo que a gente viu. Uhum. O que você está fazendo mesmo? O meu é uma creche. Uma creche. Lá em Orlândia? Aqui. Aí, né? E nessa, assim, você acha que essa disciplina, então, assim, o que você tem que, né? Vou usar o exemplo do seu trabalho, né? Certo. Do ponto de vista de desenho urbano ou da forma que eu apresento aquela primeira parte, né? Que como eu localizo o meu projeto na parte urbana, eu acho que vocês não tiveram nenhum projeto, né? Então, quem está fazendo o TFG vai acabar invertendo os papéis, né? Você vai aprender lá no fim do TFG, então vocês vão ter que voltar lá tipo, dar uma refinada no projeto de vocês, né? Nesse sentido. De completar um pouquinho, né? Existe na biblioteca da faculdade, existem algumas bibliografias que falam de desenho ambiental urbano, né? Eu não sei se a faculdade já voltou a abrir a biblioteca, mas dá para vocês fazerem uma pesquisa mesmo aí que não presencial lá na biblioteca virtual que vocês têm, que eu já vi vários livros sobre paisagem urbana, vários livros sobre desenho ambiental urbano. Então, quem já está aí em andamento com seus projetos, dá para ter esse olhar, né, para o desenho urbano. Do mesmo jeito que a gente aprende a detalhar os desenhos de arquitetura, o desenho urbano tem várias configurações também. E é uma pena que ele vem aqui no final, então a gente precisa rever vários conceitos para depois conseguir aplicar aqui no final nos projetos, né? Então a disciplina vai meio que acontecer assim. E como a carga dessa parte teórica é grande, eu não consigo jogar o projeto muito antes, né? Então, consegui distribuir assim, primeiro bimestre e segundo bimestre, mas assim, 6 aulas vão ser um bom tempo aí para a gente falar um pouquinho sobre esses detalhamentos de projeto. Quem mais? A Amanda ainda vai começar, né? A Amanda vai fazer vinícola. O que eu acho que é bem legal assim na experiência de vocês, que eu acho bem legal na experiência de vocês é que vocês são de cidades diferentes, né? A maioria. Então, ó, tem aqui Amanda de Cravinhos, Jéssica, nem sei onde Jéssica tá, Barrinha, tá em Barrinha, né, Jéssica? Rick é de Orlândia, e aí a riqueza, assim, da diversidade da sua cidade, ela vem para enriquecer o trabalho de vocês de forma diferente, né? Então não fica aquele negócio batido de só falar de Ribeirão, né? Eu vou trazer a minha cidade com a história dela, né? Então, assim, a introdução aí da nossa disciplina, ela começa até a falar disso, né? Que é assim, eu nem vou me alongar muito nessa parte aí da disciplina, porque ela começa a falar da mesma introdução daquelas disciplinas que nós tivemos lá de história do urbanismo, história da arquitetura. Assim, o que a gente conhece
né, o que a gente entende sobre a cidade que a gente vive atualmente, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta que já vira um enredo importante para qualquer trabalho que vocês estejam fazendo, né? Quem é de fora, né? Vocês aí, a grande maioria que são de fora, ao longo da faculdade, vocês fazem vários projetos que, por conta, assim, da facilidade de todo mundo visitar o mesmo terreno e tudo mais, normalmente as áreas são todas de Ribeirão, né? Então, quem é de fora não tem essa intimidade com a área, muitas vezes não sabe andar na cidade, muitas vezes nem consegue vir aqui fora do horário de aula, né? Por conta de trabalho, de locomoção. E aí vocês acabam fazendo um trabalho do ponto de vista urbano, meio que por osmose, né? Então você vai lá, meio que entende o que outra pessoa do grupo falou, e aí você olha uma leitura, e aí você visita o bairro. É tão estranho, né? Quando a gente não conhece uma cidade e a gente vai lá a primeira vez, a gente se sente meio que um ET, né? Você anda ali, você não sabe se o bairro é perigoso, se o bairro não é perigoso, se eu posso andar, qual é o público que mora ali. Eu sinto muito essa dificuldade, né? Quando eu vou num lugar que eu não conheço, ou quando eu volto em algum lugar que eu não fui há muito tempo, né? E no ano passado, acho que eu comentei com vocês, né? Quando eu me casei, eu viajei e passei pela cidade que eu cresci, né? Eu cresci em Londrina, lá no Paraná, e morei lá até os meus 16 anos. Aí eu mudei para Ribeirão, eu tinha 16, e eu voltei em Londrina 2 vezes só. Então, assim, a minha memória urbana, a memória do meu traçado, né? Era uma memória, assim, de criança e de adolescente. Então, eu sabia o meu trajeto da escola para casa, o meu trajeto de casa para a igreja, nos meus vizinhos. Eu lembrava, assim, que a minha rua, ela terminava, a minha rua, tipo assim, a minha rua era pequenininha, e tinha mais meio quarteirão, e eu já avistava, assim, uma área bem grande, assim, não edificada, assim, uma área vazia mesmo, de terra. E era uma lembrança muito viva, assim, na minha cabeça. A minha cidade lá, ela é terra do café também, então a gente brincava no cafezal, a gente brincava no meio da terra. Isso não faz muito tempo, gente. Foi em 90, tudo bem que eu vou falar o ano aqui, tem gente de vocês aí que vai falar que nasceu esse ano, mas não é tanto tempo assim, que vocês não são velhos. Mas era 92, 93, né? Isso não é tanto tempo, são 20 e poucos anos somente, né? E aí, o ano passado, eu realmente voltei na cidade com o intuito de andar, né? Eu queria mostrar lá para o Almir onde eu crescia, onde eu fazia, onde eu estudava, onde eu gostava de comer, essas coisas que a gente faz, né? Quando a gente visita lugares que a gente gosta. E eu não sabia andar no meu bairro. Eu lembro, assim, que eu comecei a procurar pelo Google Maps, então eu digitei o endereço, e aí eu ia avistando aquelas ruas que eu não reconhecia nada. Nada, nada. E a igreja que eu ia, que eu era coroinha, que eu fiz primeira comunhão, que eu fiz crisma, eu só identifiquei a hora que eu vi lá o nome da paróquia. Eu falei, gente, a igreja não tem nada mais a ver. E aí, a hora que eu cheguei lá na minha rua, tudo cresceu em volta daquela minha rua que não tinha saída, né? Então a gente fica muito perdida. Então eu me senti perdida. Como hoje Ribeirão Preto é muito familiar para mim e eu sei andar em quase, né? Assim, eu não sei andar na cidade inteira, mas quase todos os bairros de Ribeirão eu já fui, ou por fazer, né, trabalhos em muitos bairros, ou até mesmo por conta de aula, que cada hora a gente está num lugar. Como brinco meu marido, ele fala que eu devia ser candidata a vereadora, porque é difícil eu ir num lugar em Ribeirão que eu não conheço alguém. Porque eu já trabalhei em muito lugar, então às vezes a gente brinca, a gente vai em algum lugar que eu não vejo ninguém, ele brinca, porque eu vou, em qualquer lugar que eu vou, sempre tem alguém que eu conheço. Assim, que, né, igual vocês aí que moram em cidade pequena, isso é mais fácil, mas em Ribeirão isso é mais difícil, né? Então, vocês trazerem a particularidade da cidade de vocês para os trabalhos que vocês vão apresentar no TFG é a primeira grande riqueza da arquitetura que vocês estão produzindo. Então, para qualquer projeto, seja a oitava série aí que está produzindo, Marcela, a gente está com uma matéria de estágio. No nosso AVA está marcado no dia de sábado. Teremos aulas sobre isso? Marcela, eu não sei.
Quem dá a disciplina de estágio, pelo menos que deu no semestre passado, foi o Rangel, né? Que deu a disciplina de estágio para a turma do RIC. Não foi? Não foi o Rangel que deu estágio para vocês? Foi, né? Agora, eu não sei, Marcela, quem é que vai... Peraí que seu microfone está desligado, Rick. Seu microfone está desligado. Mas não tem aula, não. Não teve aula? Não tem. Só Entendi. preenche um formulário lá Hum, e entrega. entendi. Então, Marcela, eu não sei. Hã? Vocês que lute. Vocês que lutem, tá? Eu não sei quem vai dar a disciplina. Não sei se está escrito lá quem é que dá a disciplina de estágio. Eu só sei que eu não sou. Porque esse semestre eu estou dando aula de segunda, quarta e sexta. Na arquitetura, só essa disciplina. As outras que eu dou são na engenharia. E aí vocês perguntam para o Rangel, pode ser que seja ele, apesar de que eu sei que o Rangel trabalha de sábado, não sei. Ou se tem outro professor, mas dá uma perguntadinha para ele lá, Marcelo. Então, assim, ó, nas tendências do urbanismo, a primeira coisa que a gente questiona, qualquer trabalho que a gente faça, é assim: a cidade que a gente conhece atualmente, a cidade que a gente está trabalhando o nosso projeto atualmente, como essas cidades se tornaram, como essas cidades se transformaram nisso que ela é hoje. Então, o que vocês têm que pensar, né? Amanda é lá de Cravinhos, Jéssica é lá de Barrinha, Vicky é lá de Orlândia, quem mais? Tem mais uma galera aí que é de fora. Tem mais uma galera aí que é de fora. Eu estou produzindo projeto para essa cidade. O que eu posso dizer dessa cidade enquanto transformação urbana, né? Então, naquela primeira concepção de conceito, você está falando... você está falando para Marcela, né? Tá. Falei, me chama no WhatsApp. Eu falei, mas é para mim isso? Me chama no WhatsApp. Então, nesse sentido de começar a falar de conceito, essa questão da cidade ela é importante. Então, como que a gente começa a falar do espaço que a gente está produzindo enquanto cidade? Qual é a cidade? Aqueles dados demográficos básicos, né? Então, população, em que região essa cidade se encontra, da forma socioeconômica, qual é o PIB, qual é a população, qual é a quantidade percentual de urbanização, enfim, todos os indicadores que a cidade pode apresentar, vocês já vão fazer como se fosse uma introdução na cidade. Se couber no trabalho de vocês podem até fazer uma breve análise histórica, né? A minha cidade é a cidade do café, é a cidade da manga, é a cidade do refrigerante, Poti, né, Jéssica? É a cidade não sei do que. Cravinhos é o que mesmo? Cravinhos é terra do quê? Eu não sei. É terra do quê? Para mim, Cravinhos lembra Pronta Flora, lembra Pronta Flora só. Não tem mais nada. a Flora, a Ouro Fino, né? A gente lembra assim por empresas, talvez, né? Um polo industrial, né? Cravinhos, como é uma cidade muito próxima, né, de Ribeirão Preto, é uma cidade que, né, muita gente trabalha aqui, muita gente estuda aqui, vice-versa. Eu conheço muita gente de Ribeirão que trabalha em Cravinhos, né? Que mora em Cravinhos, trabalha aqui. Chega a ser até uma cidade dormitório, muitas vezes, né, pensando bem. Sim. Mas Dependendo da distância, chega a ser um bairro de Ribeirão, né? Mas ela tem a história do vinho também. Bem lá atrás. Bem no início. Eu não sabia que Cravinhos tinha uma relação aí com Tinha, vinho. Por isso que você escolheu vinícola? Não, na verdade já queria, né? Depois que eu fui pesquisar mais. Depois foi uma coincidência. Entendi. Sim. Então, assim, as cidades que são pequenas,
as cidades hoje, que são pequenas, né, de porte pequeno, elas ainda se assemelham àquelas antigas vilas, as características rurais, todo mundo se conhece, né, todo mundo sabe da vida de todo mundo, né, todo mundo coexiste, né, você não pode fazer um nada na cidade que todo mundo fica sabendo, né, quando morre um, todo mundo fica sabendo, né, quando nasce um, todo mundo fica sabendo, às vezes sua mãe fica sabendo lá pelo vizinho antes de saber de você, né? Isso é uma característica das cidades pequenas, né? Agora, se eu estou falando de uma cidade grande, Ribeirão Preto, uma metrópole, às vezes a gente anda na cidade e não conhece ninguém, né? Aqui em Ribeirão, como eu falei para você, isso é difícil acontecer, mas eu gosto muito de fazer esse comparativo, assim, andando pela cidade, quando eu vou numa cidade que eu nunca fui ou que eu não conheço ninguém, né? Às vezes eu vou, assim, em São Paulo, eu falo, gente, a gente anda o dia inteiro em São Paulo, você olha rosto, carro passando, bairro que vem, que vai, e você não conhece ninguém, né? Você não vê uma pessoa conhecida. E como que cada uma dessas pessoas interferem no dia a dia e na transformação dessa cidade, né? Então, essas primeiras reflexões, elas são muito teóricas, né? Elas são muito, assim, desse ponto de vista que a gente tem que escrever. E essas reflexões que a gente faz, ela acaba nos trazendo a aprender a escrever, porque você tem que entender como essa cidade se comporta e escrever um pouco sobre ela, né? Então, o primeiro capítulo do livro de vocês, ele vai falar isso. Então, ele fala um pouco sobre como as cidades estão hoje, né? Como é o diagnóstico das cidades mundiais, qual é o efeito do urbanismo nessas cidades, como está o cotidiano das pessoas, como a tendência contemporânea, né? Ela impacta na cidade, qual a escala ideal para a gente ter uma qualidade de vida, né? E aí, antes de vocês começarem a projetar, o livro vai trazer alguns exemplos de cidades, vai trazer alguns exemplos de requalificações de áreas, ou seja, a cidade está ruim, ela não vai ficar ruim a vida inteira. Existem processos que podem melhorar essa cidade do ponto de vista urbano, né? Então, nós vamos ver alguns exemplos aí mundiais, né? Tem alguns exemplos na Colômbia, tem alguns exemplos nos Estados Unidos, e aí, enfim, né, partir aí para instrumentos, efetivamente, fazer um pouco de análise e depois culminar aí num projeto que vocês vão realizar, tá? Então, para isso não ficar assim muito maçante, isso não ficar assim muito chato, né, na sexta-feira que ninguém vai vir na aula, que todo mundo vai dormir, a gente vai tentar usar isso nos exemplos que vocês estão fazendo de trabalho, tá? Então, por isso que eu precisava entender quem é a turma, porque assim não aparece para a gente ainda, como o nosso AVA também não está 100% disponível, não aparecia assim 100% quem são as pessoas, quem são as turmas da disciplina. Agora, entendendo e já sabendo que são vocês, eu consigo pensar assim em como abordar todos esses temas pensando em vocês, tá? Pensando em como contribuir com vocês. E como adaptar isso tudo ainda a essa questão remota, né? Ainda bem, a única vantagem que eu vi da parte de projetos ser lá no fim do bimestre é que se de repente tudo der certo e a gente voltar, a gente vai ver essa parte de projeto em sala de aula, né? Eu fiquei pensando nisso hoje também, né? Que acaba sendo bom para nós, né? Então, quem sabe aí depois da avaliação B1 aí em outubro, a gente já consegue voltar para a faculdade e a gente vai conseguir produzir essas análises de projeto juntos em sala, né? Não posso prometer, mas se acontecer, vou achar muito bom, né? Então, eu acho que hoje, gente, é isso. A gente pode até terminar mais cedo, não tem problema. Se alguém quiser abrir aqui o microfone e tirar alguma dúvida e perguntar alguma coisa sobre a disciplina, mas, assim, é uma aula introdutória para a gente saber como vai acontecer. Eu vou anotar aqui para na quarta-feira perguntar para vocês como é que está o acesso, se a disciplina está funcionando, se não eu aciono o Rangel, e de repente, se não tiver, se ele liberar, eu disponibilizo o livro para vocês pelo menos darem uma lida aí, para a gente começar a falar um pouquinho.
como a intenção é fazer a aula um pouquinho mais dinâmica, eu vou precisar da participação de vocês. Então, pentei o cabelo, não vem para aula de pijama, né? Porque a hora que eu falar, fulano tem que comentar, vocês têm que abrir a câmera e falar comigo, né? Não vai dar para ser aí só no chat, tá? E não tem problema se não tomou banho, não, gente. Ó, meu cabelo tá até brilhando aqui, ó. Ah, vou contar uma novidade para vocês. Eu tava até. Meu cabelo tá brilhando assim que não deu tempo de tomar banho, né? Ainda mais. Não deu tempo de lavar o cabelo, tomar banho eu tomei. Esse ano de 2020 vai ter eleição para o Conselho Deliberativo do CAL, né? A cada 3 anos. Marcela tá rindo, né? Tá rindo, mas é porque eu passei a semana na obra e eu não lavo o cabelo, um monte de preguiça, que aí eu lavo num dia, no outro dia meu cabelo tá cheio de cimento. E aí hoje, normalmente eu lavo na sexta, né? Para pelo menos passar o final de semana com o cabelo mais limpinho, né? Não é nem arrumado, é limpo, né? Lavado. E aí, como teve reunião hoje desde as 4h30, eu não consegui lavar o cabelo, né? Só tomei banho rapidinho. E esse fim de ano, vocês ainda não vão participar, porque, né, a primeira turma vai formar aí o ano que vem, mas dia 15 de outubro vai ter eleições para o novo conselho, né, do CAL por estados, né? Tem o Conselho Federal e tem o Conselho por estados, no nosso caso de São Paulo. E já saiu, não sei se vocês acompanham o CAL, né? Se não acompanham, já está mais do que na hora de acompanhar, né? Mas as campanhas foram lançadas essa semana e eu recebi o convite para compor uma chapa, a chapa 4. Então eu faço parte, eu sou filiada ao Sindicato dos Arquitetos. Vocês sabem que eu sou meio briguenta, né? Eu sou menos briguenta aqui porque, né, eu sou professora, né? Mas quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou briguenta. Sou briguenta desde a faculdade. Quando eu digo briguenta, é briguenta no sentido de assim, brigar pela nossa categoria, né? Brigar pelas nossas habilitações. É por isso que eu gosto muito de dar aula nas engenharias, porque assim a gente valoriza a nossa profissão, né? Espera aí, deixa eu ler aqui. Denise, esse dia sonhei com uma prima minha, sonhei que ela estava grávida. Passou uns dias e descobri que ela estava. Jesus! Marcela de Deus, vou até tirar foto disso. É mesmo? Vocês ficam me botando. A Jéssica me dá a roupinha da Anne para eu ter um filho. Vocês vão tudo cuidar do meu filho se eu ficar grávida. O Rick ficou grávido. Sonhou como? Eu vou até tirar a foto. Peraí, não sai desse negócio aí, não. Porque eu vou mandar a minha criança lá na sua casa, hein, Marcelo? Vixe, Maria, peraí, deixa eu baixar aqui, que eu tenho que mostrar isso. Gente, eu tenho 44 anos. Tipo assim, essas coisas assim, é só se acontecer um milagre, hein? 44, não, tem 43. Eu já tô falando. Quando vai chegando o fim do ano, eu já vou mudando a minha idade. Até perdi o rumo da conversa. O que eu tava falando mesmo? Ah, do CAL. Então, eu estava falando do CAL, aí eu sou filiada ao Sindicato dos Arquitetos. E a gente não pode só reclamar das coisas, né? A gente não tô fazendo campanha, não, viu, gente? Tô comentando, mas eu tô falando porque que eu sou filiada ao sindicato. Porque as pessoas às vezes têm o costume de falar, sindicalista é vermelho, né? Meu pai fala que eu sou petista, que eu sou comunista, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que ser muito crítico. Eu apoio tal frente, ok, eu apoio tal frente, ok. Então a gente tem que ser crítico. Eu era uma pessoa que eu até nem falava tanto algumas coisas que eu acreditava, porque quando a gente atende, né, clientes de todos os tipos, de todas as classes sociais, de todos os pensamentos ideológicos, você acaba ouvindo coisas que você não gosta, né? E eu tinha assim um costume de ficar muito, eu tinha um costume de ficar muito calada para coisas que eu não concordava. E também ficava calada com medo de, às vezes, não pegar trabalho de alguém porque eu pensava diferente, né?
Mas aí de uns anos para cá, eu falei assim, quem quer gostar de mim, goste, né? A gente vai ficando velho, depois dos 40 vocês vão ver. Quer gostar de mim, goste. Quer gostar do que eu penso, goste, né? Se não gostar, não me contrata, porque daí eu não passo raiva, né? Então, tipo, não gosto que eu tenha tatuagem do Corinthians, nem me chama, né? Eu não vou, isso não vai interferir, mas eu falo isso porque eu já tive cliente que fala, você é corintiana, eu não sou, vai fazer meu projeto diferente. Então, a gente tem que ser o que nós somos, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita, e a gente tem que saber fazer isso no nosso trabalho, né? Não só na arquitetura. Então, de uns anos para cá, eu reclamava demais do que eu não acreditava na arquitetura, né? Mas eu também não fazia por onde, eu não criava mecanismos para tentar mudar aquilo que eu não gostava. Então, quando a gente só reclama, a gente fica ranzinza. Agora, quando a gente é crítico, mas a gente quer contribuir de alguma forma, a gente tem que buscar um meio de tentar mudar aquilo que te desagrada. Porque eu não vou deixar de ser arquiteta, né? Foi a profissão que eu escolhi na época. Oi, irmã da Amanda. Foi na irmã gêmea. Foi na época. Na época eu nem tinha tanta segurança de que eu queria ser arquiteta, mas eu agradeço a Deus todos os dias, que foi a decisão mais acertada que eu tive na vida, assim, né, de escolher isso assim, tão assim, amadoramente, mas Deus escolhe com a gente, né, eu acredito muito nisso. Então faz uns 5 anos que eu sou filiada ao sindicato, eu não fico fazendo papel de comunista lá, mas eu tenho as minhas ideologias, participo e tal, e aí eu fui convidada para compor a bancada do SASP, né, que é o sindicato dos arquitetos, mas eu estou entrando como suplente, né, porque eu nunca entrei nesse mundo aí, né, então eu sou suplente da Márcia Silva, que é representante do sindicato, e aí vai como eu estou comentando com vocês, mesmo vocês torcerem por mim, né, às vezes vocês trabalham para algum arquiteto aí, conhece os arquitetos, fala para votar na gente, chapa 4. O suplente, ele não tem uma participação assim tão importante, né? Porque você só vai igual o suplente de vereador, né? Você só vai nas reuniões, nas discussões no CAL, quando o titular não pode ir, né? Mas a gente acaba participando de todos os estudos, entendendo tudo que vai acontecer no CAL. Então, por mais que é um negócio que toma muito tempo, eu sei que é uma forma que eu posso contribuir mais, né? Que eu posso ter mais voz, né? Se algum dia alguém me chamar lá, eu vou falar pra caramba, né? E que eu posso compartilhar isso mais com vocês, né? Então, provavelmente essa semana começam as campanhas aí, vão ter uns vídeos. Quem vota é o voto obrigatório para todos os arquitetos que estão ativos no CAL São Paulo. A eleição vai ser dia 15 de outubro e acho que até o fim de novembro saem os resultados. É uma chapa forte, né? É uma chapa de reeleição do Geraldini, que fez uma gestão bacana agora. O Éder, que eu, de vez em quando eu trago na faculdade aí, ele é conselheiro também. A Márcia, de quem eu sou suplente, é mulher do Éder, eles estão à frente da escritório aí um tempão. E tem um monte de gente conhecida, assim. Mas são 5 chapas que estão inscritas. Se vocês tiverem curiosidade de olhar, até por conhecimento, assim, quero conhecer o currículo dessas pessoas, né? A diversidade dos arquitetos que atuam aí na área no CAL. Se vocês entrarem lá no site do CAL e colocar lá a campanha eleitoral, dá para acessar o currículo de todos os arquitetos. Aí você vai ver, esse é especialista nisso, esse é nisso, esse é nisso. Eu sempre, mesmo quando eu não votava, eu olhava, que eu falava assim, deixa eu ver o que esse cara aí que é tão... Eu não sou nada, né, gente? Porque esse povo é tudo bambambam. Bam, bam. Mas, qual foi o trajeto que essa pessoa caminhou, né? Fez essa faculdade? Porque, assim, a graduação é só o primeiro passo de vocês, né? Depois da graduação, o que eu vou fazer? Onde eu vou atuar? Vou me especializar academicamente? Vou para frente de trabalho? Vou fazer obra? Vou fazer projeto? Vou virar sindicalista? Vou fazer mestrado? Vou ser professor? Né? O que eu vou fazer? Então, dá para a gente conhecer trajetos de vários aí. Aí, depois que sair tem uma chapa que é... Eu não conheço as outras chapas, eu só sei que a nossa chapa ela é bem diversa e eu sei que tem uma chapa que é só de mulheres. Apesar de eu ser feminista,
eu acho assim que acaba não fazendo muito efeito, porque as chapas elas acabam sendo eleitas mescladas. Então, mesmo que essa chapa tenha um número máximo de votos, não vai ser tudo mulheres, né? E eu acredito muito assim que a mulher tem muita força, mas o equilíbrio ele é sempre válido, né? Que seriam dos homens sem nós, que seriam de nós sem os homens, né? Então, queria contar para vocês, né? Ainda não estava confirmado, mas essa semana confirmou. E aí, estou entrando aí para ver de que forma eu posso contribuir. Enfim, votam todos os arquitetos ativos no CAL, e é obrigatório o voto. Então, provavelmente, essa gestão vai entrar de 2021 a 2023. Então, no fim de 2023, vocês vão estar aptos a votar para a gestão 2024-2027. Então, de repente, se quiserem participar, não só por mim que eu estou dizendo, né, mas conhecer todas as chapas e entender como funciona o processo que o próximo vocês vão participar, é bem bacana. Então, a hora que tiver os links aí dos debates, dos currículos, eu mando lá no grupo para vocês, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa da disciplina? Tirar alguma dúvida? Se quiser, pode abrir o microfone, senão a gente pode terminar mais cedo. Eu espero vocês todos saírem, enfim, e a gente finaliza um pouquinho mais cedo hoje. Não vai ser uma frequente assim, porque por ser sexta-feira, é só porque é o primeiro dia mesmo para a gente começar semana que vem. Ninguém? Por mim tá tranquilo. Tá bom, então façam o teste de verificar se o AVA está funcionando, se vocês conseguiram baixar o livro, e aí até na quarta-feira eu vou perguntar para vocês, se não eu aciono o Rangel para a gente ver de que forma aí vocês vão ter os acessos, senão a gente não consegue começar, já tem pouca aula, senão a gente não consegue andar na disciplina, tá? Se antes vocês conseguirem aí, vocês vão me falando, ou aqui no grupo, ou no privado, ou no e-mail, tá? Ó, consegui acessar a disciplina, consegui acessar as coisas. Eu tentei entrar, mas porque o meu nunca dá problema, como é ProUni, geralmente eles liberam antes. Até semana passada estava entrando normal. Aí eu fui entrar hoje, já não tá entrando. Aí automaticamente o portal já abriu o chamado. Eu acho que o seu também tá assim, Rick? Eu consegui entrar normal, mas semana passada. Aí hoje eu fui entrar também, já. Aí abre aquele chamadinho lá. Nem entra. O meu também. Nem entrou. Mas semana passada eu consegui ver as matérias, tudo. Ah, eu também. Aí agora hoje não entrou. Uhum. Vão fazendo o teste assim, não só para minha aula, mas para todas as outras. Já testem esse final de semana e no começo da semana, porque a primeira semana é meio assim, né? Introdução, ainda não tem muita aula, mas depois acaba atrapalhando a gente, né? Porque eu posto material, só posso postar lá, vocês não conseguem acessar, não conseguem baixar o livro. Então, assim, se tiver que abrir um chamado, abre já amanhã para dar tempo, mas aí a gente vai acionando o Rangel para ele ajudar a gente, tá bom? Mais alguém, gente? Tô aqui, né? Não tô com pressa de ir embora, não, viu? Tô falando aqui de forma a gente encerrar ou não. Se vocês não tiverem dúvidas e não tiver nenhuma consideração da disciplina, a gente vai saindo devagarzinho. Deixa eu ver se estamos em quantos. Amanda, Bel. Elisabel entrou. Elisabel, conseguiu? Agora que acabou a aula, a Bel conseguiu entrar. Rick, Juliano, Jéssica, Bel e Amanda. E aí, Bel, tem alguma
coisa para falar? Juliano já falou por mim, tudo bem, né? Rick também. Cadê sua filha, Rick, pra gente ver? Tá lá na mãe dela. Você não casou, não, menino? Tem que Não. casar com a mãe dela, né, Jéssica? Deixa a criança lá, você não ajuda a cuidar, não? Ajuda. Todo dia eu vou lá. Tá bom. Professora, E a Jéssica? uma dúvida fora da matéria agora. Pode falar. Se Deus quiser, a gente vai formar certinho, né, esse ano. Vai demorar muito para poder pegar carteirinha, essas coisas? Então, Rick, eu não sei como funciona da Anhanguera, até porque vocês vão ser a primeira turma, né? Certo. Vou te falar assim, por exemplo, da minha experiência, né? Quando vocês terminam, a hora que vocês se formam, não sei, a Jéssica, de repente, pode até falar o exemplo do marido dela, né? Que formou engenharia na Anhanguera. A hora que vocês terminam, e aí tá tudo ok, né? Tá tudo ok, que vocês cumpriram todas as etapas que era a exigência do curso, né? Que é ter passado em todas as matérias, ter a frequência mínima, ser aprovado no TFG, ser aprovado em estágio, ou seja, todas lá as exigências que vocês têm, vocês recebem um certificado de conclusão do curso. Esse certificado ele é emitido na secretaria normalmente. Demora aí 1 mês e pouco, 2 meses depois da formatura. O diploma demora mais de 1 ano. Demora, acho que às vezes, sei lá, por quê? Porque os diplomas, eles são emitidos, e aí eles têm que ir para o MEC, que eu acho que é em Brasília, depois eles passam pelo conselho. Então, tipo assim, acho que deu 1 ano e meio depois que eu me formei que eu recebi o meu diploma. Mas com o certificado em mãos, você já consegue dar entrada na carteirinha provisória. Porque o primeiro ano de formado, a carteirinha é provisória e vocês pagam metade da anuidade. Então, assim, depende de faculdade para faculdade. Quando eu me formei, não era CAL, né? Era CREA ainda. Então, a gente pegava a conclusão e dava entrada no CREA. Como tinha um cara na minha faculdade que ele era conselheiro do CREA, então ele conseguia lá meio que uma brechinha, e no dia da minha colação de grau nós já recebemos o CREA provisório. Por quê? Porque aí ele conseguiu que essas fichas fossem feitas antes, então nos últimos dias de aula essa ficha foi pronta, e no dia da colação a gente recebeu a carteirinha em mãos, mas assim... Não vai ter que fazer campanha para você ganhar, então. Oi? Não vai fazer uma campanha pesada para a senhora ganhar lá, ué. Não, mas eu não sei se isso, no CAL, se isso funciona, entendeu? Eu só estou comentando porque aconteceu por causa dele. Porque eu lembro que alguns amigos meus que estudavam em outras faculdades não teve essa vantagem como nós tivemos lá na minha faculdade. Então, assim, foi um diferencial. Mas, assim, os outros eram que recebiam um certificado e cada um dava entrada lá separado. Então, eu não sei. Fala aí, Jéssica, do RIC. Apesar de que é outra coisa, é outro curso, é 6 outra... meses. 6 meses para sair o quê? O certificado? Para sair o certificado. Nossa. 6 meses o Henrique foi. Demorou. Mas, por exemplo, a turma que formou em Engenharia Civil esse ano, que eu dei aula, que eu conheço vários, deu 2 meses, eles já estavam com o CREA na mão. Então, pode ser que tenha saído, assim, acredito que tenha saído antes, porque também precisa do certificado para o CREA. Então, não sei se foi alguma coisa específica do curso, ou se a faculdade deu uma evoluída, mas eu sei porque tem um menino lá dessa turma que formou, que faz projeto hidráulico para mim, e ele já assinou o projeto com o CREA já dele. Ele formou em julho agora, já saiu. Então, assim, eu não sei. Depois, o Rick, eu acho que vale a pena, assim, a hora que passar o primeiro bimestre e tal, marca uma reunião com o Rangel na sala. Como a gente tem que, assim, sempre lidar com essa preocupação, porque o Rangel não é da arquitetura, né? Então, a gente não tem, assim, um representante da arquitetura que saiba essas particularidades do CAL, como proceder e tal. Então, assim, eu não sei se eles já estão familiarizados.
se por causa do exemplo de outras faculdades, igual a cunhada da Amanda que formou lá como que é mesmo? Leme, né? E lá na sua cunhada, Amanda, demorou? Como é que foi lá com a sua cunhada? Eu não sei, Denise, te falar. Só sei, ela não foi atrás ainda. Ela falou que como esse ano ficou nessa pandemia, ela nem foi atrás para tirar. Entendi. Então, eu acho que vocês deviam chamar o Rangel lá depois da prova e já meio que, né, se empenhar nessas coisas aí. Mas, por exemplo, se tiver DP, tem que fazer DP, tem gente... Porque na época que eu estudava, não podia, não terminava o curso se tivesse DP. Agora que nem lá no Moura, os caras formam e depois volta lá para fazer 2, 3 DPs. Então, não sei como está funcionando isso agora. Eu já chamei ele já para conversar sobre umas atividades complementares, tem que entregar. Aí ele falou que vai explicar certinho, para não ficar coisa para trás, sabe? Para já levar certinho. Aproveita assim, que ainda tem os 6 meses, porque voa, né, gente? E se tiver coisa para trás, vocês não conseguem formar. E fica o semestre que vem só fazendo essas pendengas aí, atrasa mais 6 meses. Então. Né? Mas assim, se eu souber de alguma coisa, eu falo, mas como é de instituição para instituição e é a primeira que vai formar, a gente vai saber com o exemplo de vocês, na verdade, né? Certo. Mas eu acho que não deve demorar muito, não. Só se atentem aí com o que cada um precisa entregar, né? Uhum. Tá bom? Certo. Então tá bom, gente. Então eu já vou indo nessa. Boa noite. Tá. Boa noite. Tchau. Beijo. Oi, você também vou indo mesmo. Tchau, dorme com Deus.